Jacira já expôs aqui, né, vários conteúdos, né? Já falou bastante aqui, mas a gente ainda tem algumas coisas para aprender, né? Algumas perguntinhas aí para fazer. E aí, como eu já tinha citado e a Jacira também falou, ela veio de outro país, né? Um país predominantemente negro, né? Chegou aqui ao Brasil com 7 anos, já voltou. Não. Não, né? Da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. né? E aí eu queria saber que diferenças culturais que você conseguiu identificar quando você chegou aqui, porque vir de um país, né, predominantemente negro, né, e chegar aqui no Brasil, apesar de ser um país miscigenado, né, como você falou, a gente vê aí o racismo muito predominante. Né? E aí, que diferenças que você sentiu, né, que você percebeu, que você sofreu, né, desde aí dos seus 7 anos, que isso impactou na sua vida, na sua adolescência? Uhum. Tiveram muitas mesmo. A principal é a questão racial mesmo, né? No meu país, todo mundo era parecido comigo e tal. Em João Pessoa, onde eu morava, às vezes a gente olha para o Nordeste, né? Vocês daqui, né? Olha para o Nordeste e acha que tem muita pessoa negra lá, né? Mas em João Pessoa, especialmente, é um país, é um país, é uma cidade bem branca. E os lugares aonde eu ia, não via ninguém como eu. Quando a gente chegou, inicialmente a gente foi para a primeira presbiteriana de João Pessoa. Nós sempre fomos cristãos, eu nasci num lar cristão. E aí a gente foi para a primeira presbiteriana, nós éramos a única família preta da igreja inteira. E aí, obviamente, né, muitos olhares, muitas pessoas assim, estranhando, né, como se a gente fosse, como se chama, né, exóticos, né? E quando nós chegamos, nós tínhamos, eu perdi aí parte do sotaque, né? Meu sotaque é mais misturado, né? Porque eu convivi no Brasil inteiro. Então, tipo, tem algumas coisas que eu falo que parecem muito de João Pessoa, tem coisas que eu falo que parecem muito de Minas Gerais, porque eu tenho muitos amigos mineiros. Tem muita coisa também que eu falo que às vezes parece com São Paulo, enfim, eu não tenho um sotaque próprio, né, gente? Eu não tenho muita identidade própria pelo sotaque. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu tinha um sotaque bem forte, assim, né, de João Pessoa e tal. Eu lembro de algumas amigas zoando meu sotaque, eu lembro de pessoas zoando meu pai, inclusive, né, até hoje ele tem um sotaque ainda bem carregado e tal. Eu lembro de muitas coisas, algumas coisas do tipo, recentemente, não faz muito tempo, tem alguns anos já, mas quando tinha um vizinho nosso que quando meu pai saiu para ir trabalhar, meu pai fez direito, ele é advogado, e ele já sofreu muitas coisas nesse ambiente, que é um ambiente, que é um curso onde você não vê tantas pessoas negras, né? Então, tipo, já teve audiências em que a advogada do outro cliente pediu para ele mostrar a OAB dele. Então, tipo, isso é extremamente incomum. Não sei se vocês têm noção do quão absurdo isso aconteceu. E ela insistiu por muito tempo ao ponto da juíza interferir, dizer por que que você está chamando, pedindo a OAB dele, constrangeu ela, né? Porque na cabeça das pessoas ele só seria, no caso, o segurança, né? Ele não podia ser um advogado, obviamente. Teve um dia também que ele saiu de casa e um vizinho nosso disse: Ah, tal candidato vai ganhar as eleições e vai mandar de volta todos esses pretos aí para a África. Então a gente já sofreu muitas coisas, e na igreja também, tipo, algumas coisas, tipo, teve um dia que eu tava conversando com meus amigos e um olhou pra mim assim e disse: Ah, imagina se a Jacira fosse branca, ela seria tão melhor. E isso, tipo, na igreja, sabe? A gente ainda tava na igreja e tal. Então, eu já sofri muitas coisas, minha família também já sofreu muitas coisas, meus irmãos, etc. Então, o distintivo racial já é em si mesmo, né, que já faz as pessoas tratarem de forma desigual, mas o fato de a gente ser estrangeiro, né, isso aumenta um pouco mais os desafios. Então, isso mexeu muito com a minha identidade, especialmente quando adolescente, eu fui me autoestigmatizando, né, inclusive eu falo no livro, eu fui me vendo da forma como o racista me vê, não como Deus me vê, então eu fui ficando muito. Minha mãe fala que eu era muito faladeira, né? Eu tô voltando a ser agora, porque eu tô me curando, fiz terapia, etc e tal. Mas, tipo, eu fui ficando mais reclusa. Tinha vergonha de tudo, eu tinha vergonha de ir nos lugares, eu tinha medo de tudo. Eu fui ficando muito muda, praticamente muda, assim, e com muito
muito problema de autoestima e tal. E aí, mas só que meus pais, eles são muito presentes, eles são muito juntos comigo. Então, eles começaram a perceber, começaram a trabalhar nisso em mim. Meu pai me dava livros para eu ler, para eu entender sobre essas questões, e aí eu fui desenvolvendo, mas foi um período bem complicado para mim. Tem uma certa idade que a gente vai se descobrindo preto, né? Sim. Uhum. Que a gente é criança e segue a linha de somos todos iguais. E aí Então, na chega minha uma. casa tem essa diferença, que eu sempre soube que eu era preta, por o fato de eu ser africana. Então, em casa, sempre teve essa discussão sobre racismo, sobre questões raciais. Esse foi um privilégio da minha parte, porque o meu pai, ele sempre ensinou sobre isso. Então, sempre teve, eu desde criança. E eu sempre me cobrei muito, porque meus pais, eles queriam o melhor para mim, para eu não sofrer, queriam me livrar de sofrer isso. Então, tipo, sempre disseram: você tem que ser 2 vezes melhor na escola, você tem que tirar sempre notas boas, você tem que se vestir bem. Eu só vou na esquina aqui no supermercado. Não, já sei, você não pode ir de qualquer jeito, você tem que se vestir bem. Então, tudo. E com meu irmão também. Meu irmão, então, que é homem, né? Eu tenho uma diferença bem grande com meus irmãos. Fui filha única por muito tempo. Só tive irmão quando eu tinha 10 anos. Inclusive, eu não gostei na época. Fiquei com muito ciúme. O que eu achei que eu ia ser filha única para sempre. E a minha irmã, ela tem agora 12 anos. Então, tipo, eu fui a mãe deles, segunda mãe deles, porque meus pais iam trabalhar e eu ficava cuidando deles. Muita gente diz: "Ah, mas você é muito madura para sua idade". Sim, gente, é trauma. Foi isso que aconteceu, muitos traumas. Mas enfim, então meus pais, eles sempre falavam comigo sobre tudo isso. Ah, ajeitar o cabelo, não sei o que e tal. Tudo foi ensinado para mim desde criança, minhas tias e tudo mais. Então sempre teve o debate racial. Eu só tive coragem de falar sobre isso publicamente depois, né? Mas é uma coisa que na minha casa sempre teve. E Ah, meu que pai bom, sempre contou as histórias e tal. um privilégio mesmo, né? Porque aí já cresceu ali sabendo quem Eu não você era. sei se é privilégio por um lado, é bom, mas por outro eu cresci traumatizadíssima, né, que eu ficava tipo: "Meu Deus, que É um sociedade peso, é né? essa?". Aham. Pois é. Mas que bom que hoje você já fez terapia, se curou e tá aí toda linda, com uma pele maravilhosa para falar aqui com a gente. É, se curou é uma palavra muito forte, né, uma expressão muito Tá forte, no mas estamos processo, tá lá. no processo de Perfeito. cura. No seu livro, né, e aqui também já falou pra gente, exemplificou muito bem como que o racismo é um pecado, né? E aí a gente, como cristão, né, efetivamente, como que a gente pode entender e lidar com essa questão no nosso dia a dia, né? De forma prática, né? Como que a igreja pode e deve se posicionar? De que maneira a gente pode trabalhar isso, né, dentro da nossa igreja mesmo, assim, eu sei que eventos como esse, né, até agradecer já de antemão aqui o pastor Fábio, que abriu a nossa igreja para um evento tão importante como esse, né, um assunto realmente que não é falado, né, eu tenho uma amiga preta, que não cristã, e aí eu falei, cara, vai ter esse evento aqui na minha igreja, tá? Eu convidei ela, não veio, mas falei, o que que você gostaria de perguntar? Porque a gente, como cristão, acaba ficando muito na nossa bolha, né? E aí ela falou: "Ah, não sei, mas eu queria saber como que a igreja se posicionou e se posiciona, né, ao longo desse tempo todo, porque o que eu vejo que a sua igreja faz é exceção, né? E por um lado eu fiquei muito feliz dela reconhecer que a gente faz um trabalho bacana, legal, mas também por outro lado triste da gente ser uma exceção e não uma regra, né? Da gente não ter oportunidade de ir em várias outras igrejas e pessoas de outros lugares, né? Ter essa oportunidade aqui. Até mais cedo a gente estava conversando e a Jacira comentou que o Rio de Janeiro é o estado que mais convida ela. Então, fiquei até surpresa, mas feliz que a gente continue fazendo esses eventos, né, não só aqui no Lins, mas que outras igrejas também enxerguem a gente como uma inspiração, como um exemplo. Mas queria saber também que outros tipos de posicionamentos a gente pode ter, né, sem precisar levantar bandeiras políticas, né? Uhum. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, muita coisa mesmo. Se a gente arregaçar as mangas, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas eu gosto muito de lembrar da história do Martin Luther King Jr., né? Você não tem como falar da história dos Estados Unidos sem você citar o pastor
Batista, Martin Luther King Jr., né? E o movimento que ele fez lá é muito inspirador para a gente também, que é um movimento pela reconciliação e pela paz a partir do Evangelho. Então, eles faziam marchas de conscientização, eles faziam pressão com relação ao governo também, para que eles se posicionassem, eliminassem o apartheid. Mas ele fez tudo isso baseado nos princípios cristãos. Antes das marchas, eles tinham leitura bíblica, ele pregava, existiam documentos que eles tinham de assinar antes de ir para a marcha, e nesses documentos falava sobre meditar nas palavras, na obra de Jesus Cristo. E durante as marchas, eles também cantavam hinos cristãos. Então, ele trabalhou não só no social, mas ele trabalhou no espiritual, enquanto ele tinha essa atuação pública. Então, eu acho que às vezes a nossa teologia ela é muito templocêntrica, né? É muito para o templo, é muito para a gente que já é crente. A gente se esquece de quem não é crente, a gente se esquece da missão de Deus no mundo, do que a gente pode fazer pelo mundo. Então, a gente muitas das vezes é crente apenas de domingo e de sábado, né? Só de igreja, e depois sai e esquece que existe toda uma missão para a gente fazer lá fora, né? E isso é um problema, né? A gente precisa repensar nossa teologia pública, no caso, no sentido da aplicação do que a gente aprende aqui na sociedade, nas necessidades da sociedade. Primeiro é preciso o Brasil tem muito esse lance do que o pastor fala ser uma regra na igreja, né? A gente se esquece. Quando a gente estava orando ali, o pastor falou: sacerdócio de todos os crentes, vocês me esqueceram, mas tem a questão do sacerdócio de todos os crentes e tal. E esse é um princípio que precisa ser retomado. É preciso que a gente entenda que todos nós temos que atuar, mas ainda a gente não chegou nisso. E querendo ou não, a autoridade do pastor falar sobre essas questões, estou falando de pregar sobre isso, fazer aulas de escola bíblica sobre isso, escavacar os problemas que a gente tem na nossa sociedade, isso é muito imprescindível, porque eu realmente acredito na educação e eu acho que a conscientização das pessoas é muito importante, inclusive para orar. Tem muita gente que não ora por essas questões, que não entende que são questões importantes, porque não tem conhecimento sobre os problemas. Então, ter o conhecimento para a oração, ter o pastoreio, ter a educação cristã, no caso que eu falo, escolas bíblicas, palestras como esses, não só ocasional, mas de forma mais recorrente, para a gente ir trabalhando no coração da mente das pessoas. Isso eu acho que é o primeiro passo, ponto bem importante. Outras coisas que eu acho, sendo um pouco mais rápida, eu acho que o problema do racismo, a gente olhando para o Brasil, é um problema primordialmente de educação, e mais específico de educação básica. A gente tem uma disparidade educacional muito complicada. A maioria das pessoas mais pobres, que estão em lugares onde não tem bons acessos a saneamento básico e tudo o que é necessário para a sobrevivência, a maioria dessas pessoas são pessoas pretas. E aí, querendo ou não, no Brasil, para ascender socialmente, para você chegar em empregos bons, você precisa da educação, você precisa de uma boa educação, você precisa de incentivo para ir para o ensino médio, precisa de incentivo para fazer uma educação superior. E quando a gente olha nas comunidades, quando a gente olha a educação pública brasileira, ela não é tão boa. Ela é bem ruim, na verdade, né? Então, quem é que tem acesso mais a essa educação? É justamente as pessoas mais pretas, por isso que fica mais atrasado. O índice de analfabetismo, como a gente falou, é muito grande e poucas pessoas pretas chegam aí nas universidades, né? Isso tem mudado um pouco algumas políticas, etc. E tal, não vamos falar diretamente sobre isso, se quiser a gente pode falar depois, mas algumas coisas têm mudado, mas historicamente falando, isso é um problema. O que eu acredito? Eu acredito que nós, a igreja pode fazer tanta coisa legal, gente, tanta coisa legal. A gente tem tantos professores bons nas nossas igrejas que atuam em escolas. Imagina se nós, enquanto igreja, a gente usasse esse espaço não só de domingo, os espaços que a gente não usasse só de domingo, mas em dia de semana a gente fizesse reforço grátis
para pessoas que estão em colégios que não são tão bons, que não têm tantas condições. E a gente pode ajudar essas pessoas dando um suporte melhor para que eles consigam tanto, e aí não é, aí é um trabalho geral, os pastores dando devocional, trabalhando no espiritual deles, mas também no incentivo mesmo. Muitas dessas pessoas não têm incentivo de estudo no local onde eles vivem, mas a gente pode ajudar e incentivar. Não, vai, você consegue, você tem capacidade. Deus te deu capacidade também, você consegue inspirar eles a querer fazer cursos que, às vezes, eles acham que nem passa na cabeça deles. Então, eu acredito que nós, enquanto igreja, a gente pode fazer especialmente isso. E eu acho que a gente tem já as ferramentas. Eu realmente acho que a gente já tem as ferramentas. A gente já tem vários professores, a gente já tem várias pessoas na nossa igreja que podem ser voluntários, a gente já tem os locais. A gente já tem um ar-condicionado. E mais, nisso, a gente está atuando em muita coisa. A gente está atuando também em, por exemplo, fazer um lanche para essas pessoas. Às vezes vai ser o único lugar onde eles vão comer. Então, assim, a gente pode promover essas coisas, fazer uma diferença real. E não vai ser só uma diferença social. Nosso foco não é só o social, é o social também. Quando o apóstolo Paulo ele começa o seu ministério, ele fala lá, agora esqueci a passagem bíblica, mas ele fala que Tiago ele falou para ele que mesmo quando ele estivesse pregando, quando ele estivesse evangelizando, que ele não se esquecesse dos pobres. Ele deixa isso bem claro lá, e ele fala, o que eu me esforcei por fazer. Então, sim, vamos evangelizar, vamos fazer Jesus conhecido, mas que a gente não se esqueça das pessoas que estão sofrendo, que a gente não se esqueça das pessoas que estão lá. E a gente vê as ferramentas que a gente pode fazer. Muitas das coisas a gente já tem em mãos. E outra, além disso, que eu acho que é uma das coisas principais, além disso, eu acredito que a gente tem tanta gente influente em nosso meio, a gente tem tanta gente que está atuando em vários setores da sociedade, e a gente pode ser essa voz consciente nos lugares que a gente está. Eu fui agora a Brasília, estava em Brasília recentemente, falando numa igreja, e eu fiquei muito surpresa. Tem tanta gente que trabalha em serviço público lá que tem uma chance de fazer uma influência enorme. Quer dizer, a gente está aqui, enquanto igreja, reclamando que o Brasil é um país corrupto, e realmente tem várias corrupções, mas um monte dos nossos que é crente estão lá e não fazem nada. Então, assim, precisa de uma mudança de mente, da gente entender a nossa atuação lá fora, de ser um bom contador, de conscientizar as pessoas com relação a isso, de ser um bom servidor público, de ser uma pessoa que, se estiver atuando em recursos humanos, conscientizar as pessoas com relação às disparidades raciais. Enfim, nós, enquanto cristãos, se a gente tiver informação, por isso que eu insisto, a educação é o ponto inicial. Se a gente tiver a informação, a gente pode transformar muita coisa da realidade da sociedade. Então, são algumas dicas, mas no livro tem outras dicas práticas também. Olhar para a nossa realidade, né, e trabalhar com o que tem, né? Exato. E aí, no livro você fala sobre o conceito Hakuna Matata, né, que tem aí uma relação com isso. Queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal. Sim, o primeiro capítulo se chama Teologia do Rei Leão. Eu gosto dessa coisa da cultura pop e tal, trazer para o universo de modo a explicar melhor os conceitos teológicos, né? E aí, em Rei Leão, a gente vê que o Simba, quando ele se perde lá, eu espero não estar dando spoiler para ninguém, né? Mas é um bom filme, gente. Todo mundo deveria ver. E aí o Simba lá, ele sai do reino dele. E aí ele conhece dois amigos, o Timão e o Pumba. E aí eles vão e dizem para ele estava triste lá na Coitadolândia, não sei o quê. E aí o Timão e o Pumba dizem para ele, por que você está triste? Aí ele fala, eu estou triste porque tal coisa aconteceu comigo, não sei o quê, o mundo está dando as voltas para mim, não sei o quê, e eu estou triste.
E aí o Timão e o Pumba dizem, não, quando o mundo te der volta, você dá a volta para o mundo também. Você deve, na verdade, viver. E aí eles ensinam um novo conceito, o Hakuna Matata. E o Hakuna Matata, ele fala, é uma música bem conhecida, né? Isso é viver, é aprender. E aí, na música, o que ele ensina é que, tipo, o Hakuna Matata é você dar de ombros para as pessoas, você não se importar com nada. E aí, essa música ela é muito conhecida e a gente canta muito ela, né? É bem conhecida da gente. Sendo que ela não é bíblica, né? Só tem esse detalhe. Só tem esse detalhezinho. Até é bonitinho a gente cantar, mas ela não é bíblica. Porque o que a gente vê na Bíblia não é sobre essa coisa de dar de ombros para o mundo quando ele nos fere ou coisa do tipo. Não é sobre isso. Não é sobre a gente dizer fogo nos racistas, então. Já que existe racismo, vamos meter fogo em todo mundo. Não, gente. A ideia cristã é justamente da gente buscar a reparação e a restauração das outras pessoas. Não é que a gente vai deixar o pecado tomar conta. Nós vamos atuar contra o pecado, nós vamos denunciar, inclusive, os atos racistas, juridicamente, inclusive. Aqui não estou aqui para dizer, como às vezes alguns pastores fazem com mulher que, sei lá, apanha do marido e diz, não, é só perdoar. Não, a gente perdoa, mas também coloca ele na cadeia e vai lá na cadeia e prega para ele. É sobre isso que é o evangelho, entendeu? Então, o ponto não é o Hakuna Matata, não é o eu não ligo para nada, não é o eu não me importo com outra pessoa. Isso aí, na verdade, é nada mais, nada menos que Caim fez. Caim, ele mata Abel e depois, quando Deus vem falar com ele, perguntando para ele onde está o seu irmão, e é curioso essa pergunta, né, que Deus faz, porque Deus sabia onde Abel estava, Deus viu, mas ele pergunta para conscientizar Caim sobre o que ele fez. Mas o Caim estava com o coração tão gelado, tão frio, que ele disse, eu não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Gente, isso que é Hakuna Matata. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Eu não devo ligar, eu dou de ombros. É essa síndrome de Caim, é esse individualismo exacerbado que a nossa sociedade vive, do tipo, o que Satanás nos prometeu lá, de que nós seríamos como deuses e postularíamos para nós o que é certo e o que é errado. Então, eu crio para mim o que é o certo e o que é errado, a minha verdade. E eu não ligo para o do meu próximo, eu não ligo para outra pessoa. Então, tipo, é só uma musiquinha inocente, mas aí se você for olhar, nós teólogos, a gente gosta de problematizar tudo, gente, me perdoem. Mas quando você vai olhar as raízes, elas são bem profundas, assim, e que a gente precisa refletir. Então, por isso que eu trouxe essa teologia do Rei Leão, que, no caso, você vê quando o pai do Simba vai falar sobre ele fala sobre a Shalom, na verdade, né? De que tudo do reino nós devemos cuidar, de tudo do reino nós devemos cuidar das pessoas, cuidar dos mais frágeis. Então, é um filme muito belo, gente. A gente vê o evangelho lá presente. Eu lembrei aqui a palavra que eu queria falar sobre o seu livro, que é acadêmico. A Jacira faz muitas menções, né, a outros autores e até coisas contemporâneas, inclusive fica a dica aí para quem gosta de This Is Us, ela inicia o livro mencionando This Is Us. A melhor série do mundo. Não é? Por mais Jack Pearson. Sim. E aí, para a gente voltar aí um pouquinho contextualizando, para você trazer aí seu conhecimento, como que a igreja se posicionava, né, no período da escravidão aqui no Brasil? Então, o Joaquim Nabuco, ele tem um livro que é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Abolicionismo, né? Ele mesmo, ele era católico. E aí, no abolicionismo, ele chama a atenção para uma coisa. Ele diz que, quando você olha para as realidades de fora, especialmente aí a gente fala muito de Inglaterra, a igreja cristã teve uma proeminência no combate à escravidão, né? E, de novo, né, eles não era a maioria, não era a igreja institucional, mas existiam algumas figuras que eram exceção, mas que fizeram muito barulho.
Mas aí ele fala que quando olhava para a sociedade brasileira, não se via isso, porque a igreja estava muito acoplada ao Estado, né? A igreja católica, parte dos escravos eram dados à igreja católica, por exemplo, e quando a igreja protestante chega no século XX, no século XIX ainda, também não houve uma proeminência com relação a isso. Então, parte dos escravos era dada à igreja católica. Algumas igrejas católicas mais antigas, no início da igreja, antes de entrar, tem tipo um pátio. Naquele período antigo, essas igrejas não são todas as igrejas católicas antigas que você encontra, é umas bem mais antigas. Nesses lugares era o lugar onde os escravos ficavam, então eles não tinham nem a permissão para entrar dentro do templo. Então, a gente vê que a sociedade brasileira ela foi bem complicada com relação a isso, e claro que existiram alguns cristãos e tudo mais, mas não tem uma proeminência, não foram os cristãos que encabeçaram isso. Então, aqui no Brasil foi assim. Isso hoje influencia muito, né, a percepção das pessoas Sim. para para nós cristãos, né? Eles acham que a gente realmente não tá nem aí pro assunto, né? E de certa forma eles estão corretos, nós realmente não estamos nos interessando tanto. E isso gera vários outros problemas. Isso gera uns problemas tão graves que a gente às vezes não para perceber. Nesses últimos tempos, rodando o Brasil e falando sobre essa temática, eu tenho conversado com pessoas, né? Ao final das palestras, as pessoas vêm falar comigo, contam seus testemunhos, e eu tô cansada de ouvir de pessoas negras que estão saindo ou que saíram de igrejas evangélicas e que estão indo para religiões de matriz africana. É um boom que está acontecendo nos últimos tempos, porque a sociedade tem parado para falar mais sobre essa questão racial, muito grande. Muita gente deixando o evangelho porque acham, porque dizem, e de certa forma acontece, a igreja não fala sobre essa temática e eles acham que Deus não se importa com a sua dor. Então, assim, isso é muito triste, gente. Isso é muito, muito triste. A nossa omissão tem afastado as pessoas do evangelho. E isso me entristece demais. Então, eu já ouvi testemunho, uma das primeiras vezes que me chamou para falar, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que me chamou para falar, eles me chamaram porque uma família inteira tinha saído da igreja, é uma igreja bem grande, está distribuída em vários bairros, mas que tem, tipo, cerca de 10 mil no total de pessoas, e que uma família inteira saiu da igreja e que foram para religiões de matriz africana, porque, tipo, a igreja não falava sobre isso, e alguns dos membros da família passaram algumas situações e não trataram de uma forma legal. Então, e outros lugares também eu ouvi. Eu lembro de um testemunho que esse me impactou muito. Eu fui numa conferência de jovens que foi em São Paulo, e aí eu falei lá, e no final uma menina veio falar comigo. Ela era negra, né? Um pouco mais velha que eu em idade. E aí ela disse que ela cresceu em um lar cristão, ela sempre foi crente, mas que aí quando ela foi crescendo, ela foi sofrendo alguns racismos fora da igreja mesmo, sabe? Na relação de trabalho dela e tal. E ao ir para a igreja e não ver a igreja falar tanto sobre essas questões que ela vivia, ela começou a achar que talvez ali não fosse o lugar dela. E aí ela se desviou. E ela saiu da igreja e foi para a religião de matriz africana e tal, porque ali falava mais sobre a identidade, segundo o que ela disse. E aí ela disse que um dia ela estava rolando o feed do Instagram dela e apareceu assim um vídeo que eu estava falando e que eu estava falando até hoje eu não sei que vídeo é esse, mas que foi um vídeo que eu estava falando sobre isso e falando à luz da Bíblia. E aí ela disse que o Espírito Santo visitou ela a partir daquilo. E a partir disso começou a trabalhar no coração dela e ela me seguiu, foi ler os textos, ler o livro, não sei o quê. E aí, com isso, o Espírito Santo falou com ela e começou a mostrar que Deus se importa com isso. E aí, depois ela voltou para a igreja. Então, tipo, a gente tá falando de um assunto que é urgente e que as pessoas estão tentando entender. A nossa omissão custa vidas, mas falar sobre isso e mostrar como Deus se importa com a identidade dessas pessoas também pode salvar vidas.
Então, é importante que a gente se atente a isso, né? Especialmente no nosso tempo, onde tem internet. Se a nossa igreja não falar, os pastores e líderes estão conosco no final de semana, geralmente. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. As pessoas, ao longo da semana, o Brasil consome cerca de 10 horas por dia de internet. São 10 horas de internet que esses jovens, que esses adolescentes, que essas pessoas estão sendo discipuladas por pessoas que você não sabe nem quem é. E que, às vezes, no final de semana está sendo dito uma coisa e a pessoa está lá aprendendo com um blogueiro, com um youtuber, coisas que não são bíblicas. Então, as pessoas hoje em dia estão sendo discipuladas por youtubers, por instagramers, estão sendo mais discipuladas por elas do que pela igreja. Basta a gente ver as perguntas, com perdão da expressão, meio idiotas, né? Que o pessoal faz para vários teólogos. É muito perguntas de pode, não pode, a gente ainda está ali. Então, as pessoas têm sede, querem saber. Então, é preciso que a nossa igreja se levante e traga respostas bíblicas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Às vezes a gente está respondendo um monte de pergunta que ninguém está fazendo na nossa época e a gente está deixando de responder perguntas que as pessoas estão com urgência em entender o que Deus tem a dizer sobre isso. A gente ainda está perguntando se pode ou não pode usar tatuagem. A gente ainda está nessa. Hoje ainda a gente está pensando nisso. Quando tem um monte de gente querendo saber o que Deus diz sobre a sua identidade e como que ela faz parte do corpo e o que a gente tem a dizer para eles. Então, a nossa omissão custa mais vidas do que a gente falar sobre isso honestamente, com honestidade à luz da Bíblia. A nossa igreja está muito embranquecida, né? Não no sentido, só tem pessoas brancas, mas no ato de evangelizar, né? No livro, você menciona sobre as pessoas tentarem descer goela abaixo a sua cultura, né? A cultura Uhum. europeia e chegar em povos indígenas e condenar aquela cultura ali, a própria cultura africana, né? É muito embranquecedor, né? As pessoas querem mesmo que excluir as Uhum. outras culturas que foi Deus que criou, Sim. né? A gente, quando vê algum deus mítico grego, a gente aceita com mais facilidade. Então, sei lá, Thor, a gente acha o máximo. Tem filmes e filmes, a gente usa blusa deles, a gente redime essa cultura. Thor matava as pessoas e tal. Quando você vê lá a mitologia, ele tinha um monte de problemas, mas a gente consegue ver de forma pacífica. Mas aí, quando é um deus da mitologia grega, pelo fato de ser um deus preto, a gente já assusta, nossa e tal. Então, isso também vem porque a gente demoniza determinadas culturas sem perceber, né? Mas a gente considera umas culturas mais puras e outras menos puras. A gente continua achando isso. Agora, com relação à cultura, é óbvio, todas as culturas têm um aspecto pecaminoso. Os antropólogos missionários, eles classificam a cultura como a que tem aspectos bons, todas as culturas têm aspectos bons, têm aspectos neutros, têm aspectos negativos, todas. A cultura brasileira tem, a cultura africana tem, a cultura indígena tem, a cultura europeia tem coisas boas, coisas ruins e coisas neutras. Coisas boas. Eu vou dar um exemplo da cultura brasileira. Vocês são muito simpáticos, gente. Eu já sou brasileira também, né? Fui criada aqui, sei mais daqui do que do meu próprio país, né? Então vou me incluir. Nós somos muito simpáticos. Sei lá, você senta no ônibus com alguém, a pessoa puxa o papo com você, daqui a pouco você já está sabendo da vida dela mais do que da sua. Você já está orando pela pessoa, já está impondo as mãos, tirando o demônio. E é isso, né? Isso é o Brasil. O brasileiro é muito, muito carinhoso, né? Muito coração. É claro que depende do lugar também, da região. Uns são mais, outros são menos, mas tem isso na cultura brasileira. E isso é positivo, isso não é ruim. Não é para a gente criticar isso, isso é legal. Você vai, por exemplo, para a cultura europeia, ela é uma cultura mais fria, é uma cultura da individualidade exacerbada, de você não falar com ninguém, de tal. E isso é errado. Isso é errado. As pessoas não se importam com o próximo e tal. Então,
esse é um aspecto negativo de lá, mas é um aspecto positivo daqui. Mas também existem coisas neutras da cultura. Por exemplo, a roupa, vestiário. Um vestiário de alguém que é do continente africano tem roupas que são próprias. Por exemplo, a minha avó, meu avô já morreu, inclusive tem um fato engraçado da minha família. Meu nome é Jacira Pontinta Vaz Monteiro. O Pontinta, na verdade, era o nome do meu avô. E ele se amava tanto, ele é um máximo, eu adoro o meu avô. Ele já morreu, mas ele se amava tanto que ele colocou o nome dele como sobrenome da família. Vê como ele é. O máximo, eu adoro ele. E aí, o meu avô, minha avó, eles tinham aspectos da cultura deles, por exemplo, as roupas que eles usavam, roupas coloridas, pano. Minha avó, meu avô já faleceu, o Pontinta, mas minha avó, Duaninha, ela é viva até hoje. E aí, quando ela vinha aqui, quando ela ia em João Pessoa, no caso, e ela se vestia, né, com as roupas lá de Guiné e tal, com os vestidos coloridos, colocava pano na cabeça. Gente, isso não tem nada de demoníaco, mas ela entrava na igreja, todo mundo ficava olhando. Gente, mas para quê? E aí eu fico brava às vezes, né? Eu vou dizer, como é que tá acontecendo, minha querida? Por que você tá olhando pra minha avó? Mas assim, as pessoas veem coisas que são neutras da cultura, é simplesmente um modo de vestir. Por que que a gente olha para o modo de vestir europeu, que inclusive a gente está se vestindo dessa forma, que não é um modo de vestir aqui do Brasil, né? Mas por que que a gente olha para isso e acha legal, mas da cultura africana a gente já acha que é do demônio? É só uma roupa. Ela é crente, minha avó é crente, ela usa essa roupa lá, tá usando aqui porque é a cultura dela. Então existem aspectos neutros que não tem para que demonizar e tal. São bonitos, a gente tem que ver, beleza. Mas existem aspectos negativos de todas as culturas. Já disse uma da cultura europeia, para não dizer que eu só estou falando mal da Europa, tem coisas boas também lá. Eles são muito intelectuais, a produção literária, etc. Então, só para não dizer que eu só falei mal da Europa, né? Pelo amor de Deus. Mas aspectos negativos da cultura brasileira, por exemplo, a naturalização da corrupção, por exemplo, né? Inclusive na igreja. Então a gente fala, jeitinho brasileiro. É só uma forma bonitinha que a gente fez para poder esconder os nossos pecados, né? Porque tudo que é jeitinho brasileiro é tudo coisa ruim. Ai, mas é o jeitinho brasileiro. Não é não, se a Bíblia condena, furar fila, é jeitinho brasileiro. Não é não, gente, não é jeitinho brasileiro não, isso é pecado, tá errado. Por que que você não respeita o seu irmão, uma pessoa que chegou primeiro que você? Então, assim, a gente fala isso e a gente vai naturalizando pecados e achando normal, colocando na cultura e tal, e tá tudo bem. Mas na cultura africana também existem aspectos negativos. Existem aspectos negativos. Vou dizer, por exemplo, um de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau ainda tem, infelizmente, a mutilação genital feminina, né? Que algumas mulheres, ainda meninas, e são feitos de modo muito anti-higiênico. Muitas mulheres morrem nesse ato, que corta a parte do ímen da mulher, né? E tudo mais. Então, isso é algo que, para a saúde pública, é algo ruim, é algo que agride a mulher, enfim, e é algo negativo daquela cultura. A gente vai chegar lá para evangelizar e não vai falar disso? Claro que vai. Né? Vai dizer, não, isso aqui está errado, vai conscientizar aquelas pessoas, vai levar enfermeiros, etc. E tá tudo bem. Mas o problema é quando o missionário, o evangelista, chega numa cultura e olha para ela inteiramente como ruim e não vê a graça de Deus, não vê os aspectos positivos, não vê os aspectos neutros, não tem disciplina do coração, disponibilidade do coração para aprender com essas pessoas e acha que está em um grau superior, aí nós temos um problema. Porque Jesus, ele não ensinou isso, não. Ele ensinou a humildade, não que você achasse que a sua cultura é superior e tem que impor tudo para outra pessoa, né? Amém. Você comentava aí contando a história da sua avó, aí você falou, eu fico brava. Em algum momento você já foi tida como uma preta raivosa? Você sempre foi educada assim? Como que você Eu conseguiu engano, essa eu engano. plenitude de falar desse assunto sem, sen- sem sentir raiva, assim? Porque é muito nítido a maneira como você fala mesmo, na intenção de ensinar, né? É justificável, né? Às vezes alguns momentos de ira,
Mas como que você chegou assim nessa plenitude mesmo, assim, de conseguir falar na intenção mesmo só de informar, de ensinar? Jesus, Jesus. Eu parei para refletir mais sobre o evangelho mesmo e ver que todas as ofensas que vêm em direção a mim ou às pessoas negras não têm a ver conosco. Quem mais sofre com tudo isso é Deus, porque ele não nos criou para que a gente vivesse dessa forma. Então, eu entendo que ah, Deus é o maior ofendido pelas dilacerações sociais que nós temos. Ele se ofende muito mais do que eu. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu entendo de forma muito clara, e o Espírito Santo renova isso dia a dia no meu coração, de que Deus ele já tomou em Cristo Jesus as ofensas, as maldades, os problemas que nós temos na nossa sociedade em si mesmo na cruz. Eu não preciso sofrer de novo por algo que Jesus já sofreu por mim. Eu realmente acredito nisso. Isso acalenta a minha alma, isso recalibra o meu coração. A outra coisa é história também. E aí, Luther King me chama muita atenção, porque eu fico pensando, ele estava em um contexto muito mais repressivo que eu, em um contexto muito mais duro que eu, em uma realidade muito mais perversa do que a minha, em um país muito mais complicado que o meu, e ele respondeu com o evangelho de Jesus. Qual que é a minha desculpa? Não tenho, não posso ter. Então, não é um movimento fácil, não é? Tem que ler muita Bíblia, né? Tem que ler muita Bíblia, orar muito. Mas eu entendo que o problema do racismo é muito mais com o racista e ele mesmo. Ele que se resolve. Eu vou continuar existindo, meu povo vai continuar existindo, porque Deus vai nos preservar. Ele é um problema dele. Se é um problema dele, não é meu, né? Na minha terapia, gente, terapia. Me ajudou muito. Antes eu tinha muito essa coisa do tipo, sei lá, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, mas não é bobo. Sei lá, eu sentar no lugar ao lado de uma pessoa e eu perceber, é uma pessoa branca, eu perceber que ela se incomodou e tal, etc e tal. E aí, antes, eu pegava essa dor pra mim. E aí eu dizia, poxa, nossa, o problema sou eu, ai, não sei o quê. Aí eu levantava, às vezes, pra, tipo, não tá me sentindo dessa forma. Hoje em dia, terapia e Jesus e exemplos da história, eu sento do lado, às vezes eu percebo e eu digo, cara, é um problema dela. Ela que está se incomodando, eu tenho dignidade tanto quanto ela. Se ela se acha superior, tão boazona, então levanta, meu amor. Beijo. Fica com Deus. Entendeu? Eu não levo tanto isso pro pessoal, entendeu? Porque eu também acredito que é uma questão de ignorância. A pessoa não entende esses aspectos sociais, a pessoa não entende os aspectos históricos. E às vezes é maldade mesmo, mas se a pessoa é má, só Jesus para redimir, não sou eu que vou redimir ela, né? Mas então é isso, eu não pessoalizo tanto, porque eu sei que Jesus já sofreu por todas essas dores que eu sofro no dia a dia. Amém. No capítulo sobre Caim, né, você fala sobre como é possível a gente participar de manifestações justas, né? A luta contra o racismo é uma manifestação justa, mas sem a gente se filiar a um movimento específico, né? E você falou aqui lindamente aí uma hora sem precisar levantar nenhuma bandeira política, partidária, falar de movimentos. E hoje é muito difícil a gente levantar uma bandeira sem que as pessoas nos apontem e designem que a gente é desse movimento A, desse movimento B, né? E queria entender, assim, como que a gente pode conseguir realmente, assim, levantar bandeiras sem precisar escolher um lado, né? Uhum. A gente precisa desconfiar dos lados, né? Entender que o evangelho não tá abarcado em nenhum dos lados.
alguns aspectos de algum lado vai estar ressaltando algumas coisas que o evangelho, porque é a graça comum lá, o outro lado também tem parte da graça comum, mas ambos os lados são incompletos. Ambos os lados não representam o evangelho em sua totalidade. A gente não pode esperar que movimentos criados por homens falhos representem a totalidade do evangelho de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer. Então, há aspectos de ambos os lados que as pessoas se apegam, mas aí esquecem de todo o resto. E aí você se filiar com o outro é você, querendo ou não, você vai ser identificado com um todo, né? Vou trazer o exemplo do Black Lives Matter, né? Eu estou trazendo esse exemplo, eu nem deveria estar trazendo esse exemplo, né? Porque Black Lives Matter não existe no Brasil, não atua no Brasil, atua nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Às vezes os pastores aqui no Brasil ficam fazendo textões e mais textões sobre Black Lives Matter e eles nem estão aqui. Então, assim, né, gente? Vamos ter consciência um pouco. Mas eu vou trazer o exemplo dele rápido, porque, tipo, é um movimento conhecido e tal, luta pela vida das pessoas negras. E se você for ver, eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas se você vai no site deles para ver, tem muitos aspectos do que eles defendem que vai de encontro à palavra de Deus, ao evangelho. Tem muitos problemas. Gente, sério, um dia desses eu fiz esse esforço e eu fui ler lá o site deles e eu fiquei, gente, mas o que que tá acontecendo? Não entendi, não. Mas, assim, eles têm aspectos, de novo, o que eu falei, não tem como esperar atitudes cristãs de pessoas que não são cristãs. Agora, quando você olha para a igreja evangélica, às vezes ela está tão parada que, por exemplo, quando foi no assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, alguns pastores muito crentes, crentes de verdade mesmo, participaram dos movimentos promovidos, não movimento, mas das passeatas que eles promoveram, dizendo, olha, a gente não está afiliado a vocês, a gente não concorda com vocês, foram com placas sobre Jesus, etc., mas a gente está aqui junto porque a questão do que aconteceu com o Floyd foi realmente uma injustiça. Porque não tinha movimento na igreja exatamente fazendo alguma coisa, né? Então foram lá junto, mas deixaram muito claro, cara, a gente discorda com você nesses aspectos assim. A gente precisa ter essa maturidade, de dizer eu discordo, mas a causa que você está defendendo é justa. Eu acho que isso precisa acontecer, mas precisa, no caso das pessoas terem disposição para isso. E eu esqueci a pergunta. Mas acho que como a gente pode manifestar, né, a nossa nosso desejo de ir contra essa injustiça, mas sem se filiar Tá. Ah, a sim, nada. verdade. Então, eu acredito, de verdade, eu acredito que nós, enquanto igreja mesmo, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode se filiar com outras igrejas. Filiar, que horror! A gente pode se juntar, misericórdia, juntar, em nome de Jesus, com outras igrejas ao nosso redor, no nosso bairro, fazer algumas coisas comunitárias mesmo para a comunidade, ver quais os desafios das comunidades aqui ao redor, como que a gente pode servir, o que que aquela igreja tem que a gente não tem, o que que a gente tem que ela não tem. A gente precisa se juntar mais, gente. Não é porque o cara é presbiteriano, não é porque o cara é batista, não é porque é de outra denominação que não é o seu irmão. Se a gente se deixasse de ficar tanto nesses partidarismos nossos e a gente desse as mãos, a gente poderia estar fazendo tanto mais coisas, porque no final das contas as diferenças teológicas existem, tudo bem, mas elas não deveriam nos definir. O que deveriam definir é Jesus Cristo. Deveria nos definir. A gente deveria dar as mãos e fazer mais coisas pela sociedade. Então, enquanto a gente não fizer isso, as outras pessoas vão estar fazendo, eles vão estar crescendo, e depois, quando acontece algum caso, são eles que estão lá fazendo, cobrando do poder público e a gente está parado. Então, aí, nisso da gente parado, muita gente que se interessa por essas questões, que tem um coração sensibilizado para isso, fica julgando a igreja por não fazer nada, e realmente a gente não faz nada, e com isso acaba se desiludindo, né? Então, eu acredito mesmo. E quando eu estou falando, o que a gente pode fazer é isso: dar as mãos, falar com outras igrejas, ver as necessidades, a gente caminhar juntos, fazer projetos juntos, a gente junto, sei lá, às vezes
Empresas não querem vir para determinados locais porque lá é perigoso. Mas se a gente começar a colocar nós mesmos, a gente ir para esses lugares, nós com as nossas empresas, dando exemplo, e isso é claro, né, trabalhando nessas comunidades, mudando a realidade, trazendo educação para essas pessoas, a gente vai mudar a sociedade. A gente vai mudar a realidade e a mentalidade da sociedade. Mas aí a gente fica parado, só fica reclamando das pessoas, gente. Aí realmente fica um pouco complicado. E você acha que a nossa igreja moderna hoje é, luta contra o racismo de maneira diferente da igreja primitiva? Tem uma diferença? Se tem, por que que a gente se distanciou tanto dela? A gente não luta, né? Mas, por exemplo, a igreja primitiva tem um registro em Atos, acho que é Atos, é Atos, de Pedro. Você vê lá na igreja primitiva os judeus e gregos vivendo juntos, né? Tem um registro em Atos de quando Pedro ele estava conversando lá com os gentios de boa e depois quando os apóstolos chegaram eles levantou e tal tipo não como coisas impuras aquela coisa toda. E aí Paulo repreende a Pedro. Paulo chega em Pedro, ó, você está sendo dissimulado aqui. Porque quando a gente não estava aqui, você estava conversando com eles e agora você está agindo como se eles fossem impuros. Então você vê uma repreensão do pecado de Pedro ali. Outra coisa foi com o próprio Pedro também, mas agora foi Deus, na visão que ele teve da comida descendo do céu, né? E ele falou: eu não como em coisas impuras. Aí Deus vai e diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E depois ele falou sobre o Pedro ir na casa de uma pessoa que era gentia. Então, assim, essas diferenças raciais a gente vê do samaritano, né? O exemplo de Jesus com relação ao samaritano, da mulher samaritana, do bom samaritano, enfim. Todas essas questões raciais, quando acontecem na Bíblia, étnicas, né, e raciais, você vê uma repreensão da igreja, você vê a igreja combatendo, você vê a igreja mudando. Inclusive, o ministério de diaconato, ele vai ser criado em Atos pelos apóstolos, porque eles viram que as viúvas helênicas, as viúvas gregas, estavam sendo discriminadas na distribuição diária de alimento. Então, elas estavam sendo esquecidas e elas reclamaram com os apóstolos, e os apóstolos disseram: não, a gente não vai deixar de fazer a pregação para poder resolver sobre isso. Mas nós vamos chamar aqui 7 homens, e aí escolheram 7 pessoas, e esses nomes, curiosamente, eles eram todos gregos, né? Apontavam mais para nomes gregos. E aí eles disseram: essas pessoas vão estar cuidando de vocês. Então, quando a igreja primitiva viu os problemas, eles não disseram: nós somos santos, nós somos a igreja, nós não devemos olhar para esse problema. Não, eles encaravam o problema e resolviam, procuravam solução para isso. Então, acho que a gente se perdeu em algum momento, no sentido que a gente não quer nem falar do problema, né? Então, que dirá trazer uma solução para ele? E aí a gente se perde também da igreja ao longo da história, né? Como eu falei, muitas criações para a sociedade foi a igreja que fez, de hospitais, de escolas, de universidades. E aí hoje em dia a gente tem uma teologia que fala que sei lá, o jovem não deve ir para a universidade. Gente, o que que acontece, né? A gente que criou esse negócio. E aí minha convicção é, quando a gente se perde da missão de Deus, do que Deus está fazendo no mundo e do que Ele quer que a gente faça no mundo, a gente se torna inúteis. A gente perde o sabor, né? A gente não salga. A gente não é luz, porque a gente fica só escondidinho. A gente precisa recuperar a missão de Deus. A missão de Deus, o que Ele está fazendo já no mundo e como Ele quer nos usar nisso. Já estendemos aí bastante o nosso tempo, né? Mas por fim, assim, queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa igreja, para os nossos ouvintes aí, sobre uma reflexão, né? Para a gente
lutar contra o racismo na perspectiva cristã? Primeiro eu queria agradecer muito, de verdade, a presença de vocês, a abertura do pastor aqui. É sempre muito bom falar sobre isso, a gente refletir sobre isso. Que bom que, de certa forma, a gente está começando a falar sobre essa temática nas nossas igrejas. E a mensagem que eu tenho a dizer, gente, primeiro, Deus, ele nos vê mesmo quando ninguém nos vê. A gente vê isso no texto com relação a Agar. Agar, aquela escrava que foi inclusive expulsa de casa, da família de Abraão, ela nomeia Deus, ela dá nome para Deus. E aí, quando ela estava lá no deserto, que ninguém estava vendo ela, que o filho dela ia morrer, que ela estava mal, na verdade, o filho não estava ainda, mas ela tem um encontro com Deus. E aí ela nomeia Deus, ela chama Deus de El Roi, o Deus que me vê, porque Deus proveu a água para que ela não morresse. Então, assim, mesmo que a sociedade não te veja, mesmo que a sociedade não olhe para você nas suas aflições, mesmo que a sociedade vire de costas, mesmo que muitas das vezes a igreja vire de costas, a gente tem uma certeza plena e deve ter essa certeza plena no nosso coração que esse nosso Deus é o Deus El Roi, é o Deus que está nos vendo nas nossas dificuldades. Então, que essa mensagem abrace o seu coração, mas mais do que isso, lembre-se também de que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ele já tomou todas as dores, todas as indiferenças, todas as maldades que muitas das vezes a gente está sofrendo no dia a dia. É preciso que a gente relembre o nosso coração da mensagem do Evangelho todos os dias, do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E Deus, ele vê e Deus, ele se importa. E ele nos fez a imagem e semelhança dele, nós temos dignidade, você não é inferior, nós não somos inferiores a ninguém. Em Cristo Jesus, nós somos todos, a partir do sangue deles, igualados e nós somos irmãos. E um apelo à igreja, um apelo a nós, que a gente recupere esse espírito da igreja primitiva, de pegar as cargas um dos outros, para que a gente cumpra a lei de Cristo. A gente quer cumprir a lei de Cristo, mas a gente não quer carregar as cargas uns dos outros. Isso não vai acontecer. A apóstolo Paulo falou: carreguem as cargas uns dos outros para a gente cumprir a lei de Cristo. E existem muitos irmãos que estão com fardos muito pesados, e o fardo do racismo é um deles. A gente precisa arregaçar a manga e falar sobre essas temáticas, olhar nos olhos de quem está sofrendo e se importar verdadeiramente com isso, com eles, assim como Jesus Cristo fazia. Essa é a minha oração para a igreja brasileira, que a gente arregace as mangas, porque nós já temos as respostas nas nossas igrejas, nós temos as respostas para esses problemas nos nossos bancos, mas estamos confortáveis demais para isso. A gente precisa se arrepender e melhorar. Espero que Jesus ele faça isso conosco, né? Que o Espírito Santo incomode o nosso coração e que a gente melhore, porque a gente precisa muito. Deus nos Amém. abençoe. Amém. Queria agradecer pela disponibilidade, por seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento, tá? E chamar o Rafa. Vamos ficar de pé. Já está encerrando. Estou muito feliz, me sinto muito abençoado. Chamei ela ali atrás de Jace. A pessoa falou: poxa, tá íntimo já. Aí a gente comentou que a gente chama pessoas de nomes curtos para se aproximar. Quando a mãe chama o nome inteiro de um filho, é que ela está sentindo que precisa divertir, né? Maria Tereza da Costa Santos, vem aqui. Muito bom ter você aqui. Você foi abençoado hoje? Eu fui muito abençoado, estou muito contente. E nós queremos orar pela Jacira aqui nessa noite, mas eu quero também chamar aqui, ela me ordenou, mas eu ainda não sou pastor, pelo menos por enquanto não. Então eu vou chamar o pastor aqui da nossa igreja para dar uma palavra final e orar aqui por você, tá bom? Oi. Pastor Fábio. Profetizou, né? Olha aí. Vamos orar por ela. Agradeço também a presença do pessoal que atendeu aí o nosso convite. Foi uma bênção, foi uma bênção. Fui muito abençoado. E sempre nesses momentos, né, a gente principalmente o pastor da igreja, quem mais apanha, né?
E a gente é chamado a uma reflexão, né? Será que a gente está fazendo aquilo que a gente precisa fazer? Será que nós estamos sendo quem nós precisamos ser como cristãos e como igreja, né? E então que Deus nos ajude a não somente ouvir o que nós ouvimos, mas colocar em prática aquilo que nós precisamos colocar em prática. Amém? A gente vai orar por ela, depois eu vou pedir para encerrar a transmissão, tá bom? E eu vou falar com vocês rapidinho. Vamos orar. Estenda sua mão para cá, feche seus olhos. Deus vivo, Deus poderoso, nós te louvamos por essa tarde tão abençoada, em que nós ouvimos a voz do Senhor, em que nós fomos alimentados pela tua palavra e aprendemos mais sobre esse tema tão relevante para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Jacira, ó Deus, derrame sobre ela a tua graça. Continue, ó Deus, usando a vida dela como instrumento de bênção, Senhor, como canal de bênção do Senhor. Aonde ela estiver, aonde ela for, aonde o Senhor a levar, ó Deus, para ali ela compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, que ela seja muito usada pelo Senhor. Abençoa ela na sua vida pessoal, abençoa a sua casa, a sua família, que ela, ó Deus, continue encontrando no Senhor forças para continuar caminhando, para continuar abençoando tanto a igreja brasileira. Nós oramos pela vida dela, nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para ela. Deus abençoe.